Olá, professor Suedan falando. Hoje estamos aqui para falar um pouco para vocês sobre o planejamento digital do sorriso, utilizando o software Medit Link, com uma aplicação dentro desse software chamada de Smile Design, certo? Então nós vamos entrar aqui no software e mostrar para vocês como é que a gente faz esse planejamento. Mas antes de continuar, vê se dá um like no nosso vídeo aí, né? Se você quer saber, quer ver mais vídeos como esse, então se inscreve no canal e clica no sininho, que aí você, sempre que tiver um novo vídeo, você vai receber uma notificação. Então vamos lá. Para fazer esse planejamento, nós precisamos de fotografias, né? Então, para trabalhar com o software do Medit Link, nós precisamos trabalhar com duas fotografias para o planejamento digital do sorriso, né? Então, aqui a gente tem uma foto com o afastador intraoral, que vocês estão vendo aqui, certo? E uma foto na mesma angulação do sorriso, com a mesma angulação facial, do sorriso com os dentes entreabertos. Então, com essas duas fotos dentro do software, é possível fazer a simulação do sorriso e também enviar informações ao laboratório a respeito do tamanho e forma dos dentes. Então, nós vamos baixar o software Medit Link, a gente entra na plataforma do Medit, faz um cadastro, né, e baixa o software, tanto para Windows quanto para Mac. Depois que a gente baixa esse software, a gente vai instalar no próprio computador, e agora nós vamos abrir o software da Medit. Ao abrir esse software, ele vai carregar online todos os arquivos que a gente tem online. Então, a gente tem ali uns 2 gigas de espaço, mais ou menos, para poder trabalhar. Então, ele já faz o login automático, né, como vocês estão vendo aqui. E aí ele vai fazer esse login, às vezes demora um pouco, depende da rede que você está trabalhando, né, da velocidade da sua rede. E aí nós vamos criar um novo paciente, certo? Então, nós vamos aqui, ó, novo paciente, e vamos criar aqui teste, desenho do sorriso. Sorriso. YouTube, certo? É um paciente do sexo feminino. Vamos salvar aqui. Salvamos, vai vir aqui, ó, teste desenho do sorriso, certo? Aí eu abri o teste de desenho do sorriso, eu tenho que criar um novo caso. Então, abri o teste de desenho do sorriso, vou criar um novo caso. Apareceu aqui, teste de desenho do sorriso YouTubers caso. Vou registrar, não quero fazer o escaneamento por enquanto, só vou fazer o desenho do sorriso. Vou registrar. E aí esse caso entra aqui, né, na lista de novos casos. Eu clico no meu caso novo e agora vai abrir aqui, ó, este formulário para você colocar, se você for fazer o escaneamento, já marcar os dentes, qual o tipo de prótese que você vai fazer, qual o método de confecção, o material que você vai fazer essa prótese, a cor e algumas outras anotações a mais. Aqui a gente não vai colocar nada disso porque ainda não vou fazer escaneamento, só vamos trabalhar com fotografias em 2D. Então a gente tem aqui, ó, um software chamado de Medit Smile Design. Esse software aqui, né, na verdade é um aplicativo, a gente baixa esse aplicativo nesta pasta que a gente entra dentro do Medit. Depois de instalar o Medit, você tem vários softwares para instalar. E um desses softwares aí é o Smile Design. Você vem aqui e instala antes. Então você só vai ter acesso a esse software depois que você entrar no seu caso, no caso aqui teste de desenho de sorriso, abrir, e aí ele vai aparecer aqui para você. Aí é só você clicar, certo? Ele vai abrir o aplicativo de desenho do sorriso, né, o Medit Smile Design. A partir desse momento, nós precisamos das duas fotos para poder trabalhar com o desenho do sorriso. Então, nessa parte aqui, nós vamos importar as fotos, certo? Que eu quero. Então, venho aqui, importar imagens. E aí eu vou abrir aqui, as fotos já estão nessa pasta, então tenho aqui a foto com afastador e a foto com sorriso amplo e dente entreabertos. Vou abrir aqui. Eu acho que só entrou uma imagem, vamos abrir a outra. Um afastador também, abrir, aí, afastador e sem afastador, com sorriso. E vamos confirmar, deixar as duas fotos clicadas, aperto Shift, clico nas duas fotos e vou confirmar. Nesse momento, o software já vai, com o uso de inteligência artificial, vai sobrepor essas duas fotos, de maneira que os dentes fiquem sobrepostos, né? Então, se eu apagar uma das fotos, eu consigo ver que a posição dos dentes ela se mantém a mesma, mesmo a posição facial do paciente tendo mudado. Então, o que eu quero aqui é a posição dos dentes superiores, no caso, os dentes que nós vamos fazer o planejamento digital do sorriso, né. Então a gente está vendo algumas linhas aqui que o programa nos dá, né, linhas interpupilares, então a gente vai trabalhar melhorando essa linha interpupilar aqui. Então esse paciente ele tem um olho um pouquinho mais baixo do que o outro, então a gente deixa esse aqui, né,
um pouquinho mais alto, mais baixo, porque esse olho aqui é um pouquinho mais baixo. A linha média, vamos trabalhar na linha média interdentária do próprio paciente aqui. Então não vamos trabalhar com a linha média facial, mas sim a linha média interdentária do paciente. O plano oclusal nós vamos deixar um pouquinho mais paralelo ao solo, né, mais ou menos paralelo à linha interpupilar aqui, ó. A gente tenta deixar mais ou menos paralelo à linha interpupilar. E vou aumentar um pouquinho o tamanho desse dente. Por que que eu vou aumentar? Porque na análise estética que foi feita, né, análise do sorriso, das fotos do sorriso e análise do lábio em repouso, verificou-se que é possível fazer um aumento do tamanho desse dente sem invadir o lábio inferior durante o sorriso e durante o repouso, tá? Aqui, ó, eu tenho algumas funções para trabalhar com as fotos, alinhamento manual de fotografias, nesse canto aqui. Eu posso inverter o posicionamento das imagens. E esse aqui, ó, essa canetinha com esses pontinhos, é para eu poder delimitar o lábio. Então, venho aqui, clico no pontinho e vou mudando e dando o contorno do lábio do paciente. Posso clicar na linha e levantar ela lá para o lábio, ó, na posição ideal do lábio do paciente, certo? Então, vou tentar seguir mais ou menos o lábio da paciente aqui, principalmente o lábio superior, que é o lábio que a gente vai trabalhar mais. Mas a gente já deixa arrumadinho o lábio inferior também, certo? Pronto, a partir desse momento eu venho nessa aba superior aqui, ó, e clico para ele instalar os dentes. Agora eu vou fazer a seleção dos dentes. Então, o Medit me dá essas bibliotecas de dentes aqui de acordo com o que eles nos fornecem. Eu posso criar novas bibliotecas através do software, mas por enquanto vamos trabalhar com esse dente triangular aqui. Então, eu tenho as linhas aqui de canino e a linha média facial, que são baseadas, e a linha de incisal aqui. Então, essas três linhas verticais, pontas de canino, linha média, e essa linha horizontal é a linha da incisal, que eu planejei com aquelas minhas linhas anteriormente. Então, agora eu quero trabalhar no formato dos dentes. Nós vamos manter a curvatura gengival da própria paciente, então só vamos mudar o tamanho do dente. Eu clico no dente e venho aqui e consigo aumentar o tamanho do dente. Então vamos dar um pouquinho mais de largura, certo? Aí eu consigo dar um zoom nessa imagem para trabalhar um pouquinho melhor. Eu dou 2 cliques em cima dessa linha, eu consigo trabalhar com esses pontos aqui, ó. Vou deixar esse dente um pouquinho mais quadrado aqui, certo? Seguindo um pouquinho mais essa linha cervical. E aí eu clico fora, clico de novo no meu dente, e aqui eu consigo espelhar simultaneamente o processo de edição em ambos os lados, ou simplesmente copiar esta edição e enviar para o lado oposto, que é isso que nós vamos fazer. E eu já envio essa edição para o lado oposto, tá? E aí o que que eu percebo? Que o dente está um pouquinho invadindo, um dos dois dentes está invadindo um pouco a linha média. Então eu venho aqui, diminuo um pouquinho esse dente aqui, e vou transferir para o lado de lá. Pronto, nós temos os dois dentes do mesmo tamanho, seguindo o mesmo contorno. Os centrais praticamente estão prontos, né? Nesse momento, o que que eu posso fazer? Vir aqui do lado, em opções de visualização, e clicar aqui na linha de proporção áurea. E clico nessa linha, ela vai me dar uma régua de proporção áurea. Eu vou trabalhar com essa régua de proporção áurea mais ou menos na largura dos centrais aqui, né? Então, deixando a proporção áurea na largura dos centrais. Aí. Ele vai me dar mais ou menos a largura ideal, que seria o lateral dessa paciente, certo? Agora, com essa régua, eu venho trabalhando nos laterais. Opa, fiz alguma coisa errada, dou um Ctrl Z, clico para fora, clico aqui no meu lateral e vou colocar ele dentro dessa régua, mais ou menos, né? Vamos aumentar um pouquinho o tamanho desse lateral, que ele está muito pequeno, certo? Depois, se eu achar que ele está muito estreito, né, e dá uma impressão de lateral muito grande, eu posso trabalhar um pouquinho distalizando, né, aumentando a parte distal desse lateral aqui. Que é isso mais ou menos que nós vamos trabalhar aqui, ó. Vou dar um pouquinho mais de volume nos laterais aqui, para a gente ter um dente com um aspecto mais natural, tá? Então, agora eu vou remover essa linha. Então já tenho os laterais mais ou menos prontos, eu tenho que seguir agora a curvatura, né, da linha aqui, ó, cervical. Então eu venho aqui, dou 2 cliques e chego na cervical ali. Então eu tenho esse lateral, o outro lateral, agora vamos trabalhar com os caninos. Agora eu clico no canino, puxo ele para cá, vamos abaixar um pouquinho mais esse canino, levantar seguindo a cervical ali, dar um pouco mais de volume e trabalhar melhor, dar 2 cliques nessa linha e trabalhar melhor na ponta desse canino, deixando na linha de ponta de canino.
e dando um pouquinho mais de volume aqui na parte distal. Eu vou transferir esse canino para o outro lado. Então, clico aqui e vou transferir essa edição para o outro lado. Ele veio para cá, na mesma altura. Tá? Então, nós vamos deixar as duas pontas de canino na mesma altura, mais ou menos, por enquanto. Depois eu posso alterar isso daqui, vou diminuir para ficar na margem cervical. E agora vamos trabalhar com o premolar aqui, ó. Coloco ele mais ou menos na cervical. Vou editar um pouquinho essa ponta para acompanhar a borda do canino na distal aqui. A ponta eu acho que está boa, vamos deixar assim. Vou transferir para o outro lado também, copiar essa edição para o outro lado. O lateral vai no mesmo tamanho, então significa que nós vamos ter que tirar um pouquinho desse lateral dessa paciente para ela poder ficar ideal, né? O posicionamento ideal. Então vamos basicamente trabalhar com esse formato de dente por enquanto. Posso melhorar um pouquinho o ângulo aqui, tá? Então vou trabalhar um pouquinho o ângulo, arredondando aqui na distal. E agora eu venho aqui e faço a mesma coisa, né? Opa, vou dar um zoom aqui, ó, para a gente conseguir melhorar isso daqui. Vou dar 2 cliques nessa linha, e aí vou melhorar esse ângulo, dar um pouquinho mais de volume na distal aqui, vou levantar um pouquinho aqui, eu acho que tá bom por enquanto, né. Então agora o que que nós vamos fazer? Colocar cor aí, textura. O que que eu posso fazer também aqui, ó, eu vou lá na boca do paciente ou no modelo de gesso e faço uma medida da distância médio-distal desse lateral aqui, desse central, né, do 21. Então a gente sabe que essa distância médio-distal é 7 milímetros. Então eu venho aqui, ó, modo de medição. Eu clico aqui, posiciono na mesial, dou um clique, depois posiciono na distal, dou outro clique, e eu venho nessa área superior aqui no canto e coloco aqui comprimento atual. Então, eu vou colocar aqui o comprimento atual, 7 milímetros, que foi quanto eu medi em boca. Então, eu vou calibrar isso daí. O que que ele vai me dar? A proporção dentária que eu já tenho, de todos os dentes, a largura do dente, que é 8,7, e a altura do dente. Então, o que que a gente sabe? A altura do central aqui, no máximo 12 milímetros seria ideal. Então, está dentro da normalidade, uma proporção largura, né? De comprimento e largura de 72%. Né? O ideal seria de 75 a 80, mas nessa situação clínica parece ser uma proporção boa, né? Esteticamente boa. Então, o que que a gente tem aqui agora? As informações para enviar para o laboratório, em relação ao tamanho, a forma, tudo para guiar o enceramento diagnóstico. Agora eu volto lá no modo de consulta aqui, ó, e vou colocar textura, ou melhor, vou colocar cor no meu dente. Então aqui, ó, nesse canto superior aqui, eu tenho aqui escrito textura. Então eu venho aqui e dou uma clicada aqui, ó, ele vai aparecer uma cor no meu dente. Automaticamente o programa coloca uma cor padrão. Eu consigo trabalhar com saturação, destaque, brilho, né, sombra dessa coloração e dessa textura padrão que eles dão para gente. Mas se eu quiser, eu posso chegar aqui, ó, nesse quadro e clicar aqui e colocar textura natural. O que que significa? Que eu vou pegar a textura do próprio dente do paciente, ou seja, a cor e a texturização que a gente tem em relação ao reflexo de luz, né. Então a gente clica aqui, ó, vai entrar a texturização do próprio paciente. Só que ficou um pouco estranho, né. Eu quero melhorar essa textura, eu venho aqui, ó, editor de texturas. Eu vou clicar nesse editor de texturas aqui e vai abrir isso daqui. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar tudo isso aqui, ó, dentro do dente do meu paciente, essas figurinhas de dentes aqui, ó, dentro do dente, porque eu vou capturar essa textura que está dentro do próprio dente do paciente, certo? Então, eu vou fazendo isso em todos. Eu consigo editar isso como eu edito o dente lá na boca, né. Então, eu consigo vir aqui, ó, dar 2 cliques, por exemplo, e mudar e deixar acompanhando, mais ou menos, tiro a parte escura que a minha textura está pegando, aí eu clico no dente e envio para o outro lado. Eu só reposiciono isso daqui, né. Ó, aqui é a mesma coisa. Então, a gente vai colocar tudo isso aqui dentro, certo, e copiar essa textura desse canino. Tiro a parte escura que está pegando e transfiro para o outro lado também, para não perder muito tempo fazendo isso, tá. Então eu venho aqui, aqui vou ter que tirar, que está pegando um pouquinho de gengiva, deixar ele só pegando o dente, tá. Agora aqui, o premolar, vamos posicionar e pegar essa textura desse pré, aqui eu vou dar uma abridinha aqui para pegar melhor, né. Dar o contorno de gengiva aqui, que eu não quero pegar coloração de gengiva, nem a distal do dente. E aí eu vou transferir para o outro lado. E eu só reposiciono aqui, ó, diminuo um pouquinho para não pegar tanta gengiva e tá pronto. Agora eu peguei toda a textura de todos os dentes. Aqui tá pegando um pouquinho de gengiva, eu venho aqui e vou editar.
remover um pouquinho dessa gengiva que está pegando aqui, ó. Aí, pronto. E eu venho aqui no canto inferior e vou clicar no azulzinho aqui, confirmar. Depois que confirmar, entrou toda essa textura natural do dente do próprio paciente. Agora eu vou diminuir um pouco a saturação, né, para dar uma coloração. Aqui o brilho eu vou diminuir também, vou dar um pouquinho de sombra para dar uma naturalidade na cervical, tá vendo, ó? Dando uma sombrinha ali na cervical. Se eu quiser, eu posso tirar a opacidade para poder ver o dente embaixo, mas eu vou deixar aqui. E aqui, ó, nesse outro quadro eu tenho o nível de branqueamento. Então eu clico aqui e vou fazer o branqueamento do próprio dente da paciente, ó. Eu vou dar uma branqueadinha, porque nós vamos planejar fazer um clareamento inicial nessa paciente, e vai branquear qual parte do dente? Só aquela parte que aparece no sorriso, certo? Então a gente já tem aqui o dente, a coloração mais ou menos está pronta. Vou dar um pouquinho mais de sombra para dar uma naturalidade melhor, né, e vou diminuir um pouquinho a saturação para ficar mais ou menos a cor do dente mais clareado. A partir desse momento finalizou, né. Eu posso vir aqui e ver uma prévia, então eu clico aqui, ó, vai aparecer uma prévia de antes e depois do meu sorriso. Aqui eu escolho a opção que eu quero, tá original aqui na B e o template na 2, o template é o desenho do sorriso, tá. Nesse modo eu consigo ver se tem alguma coisa de estranha, então eu estou achando um pouquinho os laterais um pouquinho grandes, por exemplo. Então eu venho aqui, fecho, e eu consigo editar, né. Eu venho aqui, por exemplo, eu dou uma diminuidinha nesse lateral aqui, e vou deixar esse outro igual também, diminuir um pouquinho, só para ver como é que fica. Aí venho aqui de novo nos templates. Bom, eu gostei assim, a paciente gostou mais assim. O central mais proeminente, o lateral um pouquinho menor, mais ou menos próximo do tamanho do canino. E os pré-molares aqui, tá tudo perfeito. Não quero fazer mais nenhuma alteração. Eu venho aqui, posso fazer uma prévia dessa visualização aqui, né, que eu já mostrei para vocês, mas posso fazer uma prévia desta visualização, que é aquela que o paciente mais gosta de ver, que tem maior impacto, né, no paciente, onde você vai traçando essa setinha, e aí o dente vai se transformando em antes e depois, né. Então isso aqui dá um aspecto natural e mais impactante a nossa apresentação para o próprio paciente, né, na hora de falar a respeito do nosso tratamento, certo? Então finalizou, eu venho aqui, ó, e clico no check, final. Finalizamos isso. E aí eu coloco tudo o que eu quero. Então eu quero retrato de consulta, quero retrato de template, quero retrato completo. E vou confirmar, certo? A partir do momento que confirma, todas essas imagens vão ser transferidas diretamente para o Medit. Então ele está carregando agora, e agora ele vai transferir tudo para cá. Então, esse software fechou e abriu aqui, ó. Se eu abrir o visualizador de arquivos, todos esses arquivos agora estão aqui, certo? Então, para eu enviar para o meu paciente, o antes e depois, para eu mostrar para o meu paciente aqui, né? Aquele onde a gente consegue fazer aquela mudança, certo? Diretamente. Aqui, só o desenho com as linhas traçadas para enviar para o laboratório. Aqui também, né? Então eu consigo fazer o arquivamento de todas essas imagens. Se eu quiser, por exemplo, exportar essa imagem, eu clico nesses 3 pontinhos aqui, coloco exportar e escolho a pasta que eu quero exportar. Então eu exporto para uma pasta aí em JPEG, por exemplo, né, e aí depois eu mando isso para o laboratório, eu mando isso para o meu paciente, certo. Então, é um programa gratuito, né, até o presente momento o Medit é um programa gratuito, você tem apenas que fazer um cadastro ou como dentista ou como laboratório, né, técnico de laboratório, e aí você vai conseguir trabalhar com esse software tranquilamente, certo? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já segue e compartilha aqui no canal, né, terão mais novos vídeos a respeito de softwares 3D, de planejamento, não só em 2 dimensões como esse daqui, mas também futuramente em 3 dimensões, e de procedimentos odontológicos na área de prótese, estética, reabilitação oral.